154. Incumbe ao oficial de justiça, inciso 1, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de duas testemunhas, certificando no mandato ocorrido com menção ao lugar, ao dia e à hora. Inciso 2, executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Inciso 3, entregar o mandato em cartório após seu cumprimento. Inciso 4, auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Inciso 5, efetuar avaliações quando for o caso. Inciso 6, certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe da secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, inciso 1, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que são subordinados. Inciso 2, praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Seção 2 do perito. Artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4º. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos do artigo 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Parágrafo 1º. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. Parágrafo 2º. Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação à consulta de interessados, para que na nomeação seja distribuída de modo equitativo, observada a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 158. O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Seção 3 do depositário e do administrador.
Artigo 159. A guarda e conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas ao depositário ou administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou o administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Artigo 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Seção 4. Do intérprete e do tradutor. Artigo 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para: inciso 1. Traduzir documento redigido em língua estrangeira. 2. Verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional. 3. Realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva, que se comunique por meio de língua brasileira de sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado. Artigo 163. Não pode ser intérprete ou tradutor quem, inciso 1, não tiver a livre administração de seus bens. 2. For arrolado como testemunha para ou atuar como perito no processo. 3. Estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória, enquanto durarem seus efeitos. Artigo 164. O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício aplicando-se-lhe o disposto nos artigos 157 e 158. Seção 5. Dos conciliadores e mediadores judiciais. Artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo 1º. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observada as normas do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Parágrafo 3º. O mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Parágrafo 1º. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Parágrafo 2º. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Parágrafo 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4º. A mediação é a conciliação
serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Artigo 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, o que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1º. Preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2º. Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o Tribunal remeterá ao diretor do Fórum da Comarca, seção ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador ou o mediador, os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Parágrafo 3º. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para sua atuação, tais como o número dos processos de que participou, o sucesso ou insucesso na atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo 4º. Os dados colhidos na forma do parágrafo 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação dos conciliadores e dos mediadores. Parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Parágrafo 6º. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste capítulo.